Fernando Lázaro vai mesmo esquentar o banco de reservas para Tite no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Vai falar também sobre o banco digital do Palmeiras, Patrick no São Paulo, contratação de Gerson no Flamengo, Pedro Raul mais perto do Vasco da Gama. Tem ainda informações sobre um zagueiro argentino indicado por Eduardo Cudê ao Atlético Mineiro, além das últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bem bacana ter vocês por aqui. Ótima semana a todos e sem perder tempo, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de BetWinner, casa de apostas esportivas que está preparando cotações bem legais durante a Copa do Mundo. Nessa segunda-feira tem 3 jogos do Mundial, o primeiro deles entre Inglaterra e Irã, e a vitória da Inglaterra paga R$1,33. Já Senegal e Holanda tem vitória da Holanda pagando R$1,66. O jogo mais difícil de apostar nessa segunda é Estados Unidos e País de Gales, cotações espetaculares até por causa do equilíbrio. Tô pensando em ir em País de Gales a R$3,28 para cada real apostado. Você já sabe que para apostar na BetWinner é super simples, pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro clicando em registro e não esquece de usar o cupom NICOLA1 para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Éder, ex-atacante do São Paulo, que tem proposta do Criciúma para jogar a Série B. Não imagino que seja o maior dos planos do Éder, mas o fato de ter sido revelado no clube catarinense, ele jogou lá de 2004 a 2005, pode acabar tendo alguma influência na decisão. Bora contar também que o técnico do Sub-20 do Palmeiras, o Paulo Vitor Gomes, recusou proposta para treinar o time principal do Goiás. Paulo Vitor ganhou basicamente tudo à frente do Palmeiras no Sub-20, Copa São Paulo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Teria a primeira oportunidade de treinar um time profissional, mas decidiu ficar no Verdão. Bora contar ainda que o nome de Miguel Ángel Ramírez, técnico que foi um fiasco na passagem pelo Internacional, voltou a ser especulado no futebol brasileiro, agora no Vasco da Gama. A curiosidade é que quem o contratou no Inter foi o Paulo Brax, e hoje o Brax é o executivo de futebol da 777. Bora falar ainda que Mariano, lateral direito do Atlético Mineiro, interessou a um clube da Turquia. Essa proposta já havia até contado para vocês. Foi feita recentemente ao representante dele, Marcelo Robalinho, mas o Mariano decidiu permanecer em Belo Horizonte. Para fechar o giro de notícias, Juninho Pernambucano comentou numa live do Cazé que tentou levar Fernando Diniz para treinar o Lyon. Na oportunidade ele era o homem forte do futebol do Lyon, mas por conta de um empecilho burocrático acabou não rolando. O Diniz não tinha o certificado da UEFA Pro e o diploma brasileiro não era aceito no futebol francês. Quero contar por último que Catar versus Equador, jogo sem muito prestígio, mas que foi a abertura da Copa do Mundo, registrou audiências altas tanto no Rio quanto em São Paulo na TV Globo, números próximos a 28 pontos de média. Bora falar sobre Gerson, que é o mais novo jogador do Flamengo, pelo menos de acordo com o pai e empresário do meio atacante, o seu Marcão, que afirmou ao Júlio Miguel Neto nesse domingo que tá tudo certo. A frase é a seguinte, abre aspas, não posso dar mais detalhes do contrato, mas a tendência é de que eles, os clubes, falem na terça-feira sobre o anúncio. E aí o Marcão completa, mas o Coringa voltou. Meio atacante que havia sido vendido do Flamengo para o próprio Olympique de Marselha por 20 milhões de euros, mais bônus de 5 milhões de euros. O que faltava entre as partes era um acerto em relação ao valor da compra. O Flamengo queria pagar 16 milhões de euros, o Olympique exigia 20 milhões de euros de acordo com o Marcão. Durante o fim de semana esse problema foi resolvido. Tentei entrar em contato com o Marcos Braz para trazer números, para trazer alguma atualização. O diretor de futebol, ou melhor, o vice-presidente de futebol do Flamengo ainda não se pronunciou, mas parece ser boa notícia para o torcedor rubro-negro. Se o pai e empresário do Gerson está falando que está fechado, a gente tem que imaginar que sim. Se tem reforço chegando no Flamengo, tem gente próxima no Vasco da Gama. Pedro Raul tem conversas avançadas com o Cruz Maltino. Entre o Vasco e o Pedro Raul, a coisa deu uma bela avançada durante o fim de semana, contrato até 2025, salário de R$500 mil por mês, o maior da carreira do atacante, tudo praticamente certo. Só não dá para cravar Pedro Raul como reforço do Vasco em 2023, porque o clube ainda espera por uma resposta do Kashiwa Reysol, que é dono dos direitos econômicos. O clube japonês vinha pedindo entre 3,5 e 4 milhões de dólares. A proposta da 777 já foi feita, a segunda, nesse fim de semana, e é aguardada uma posição final do Kashiwa para os próximos dias.
O Vasco é o mais avançado entre os clubes brasileiros. Cheguei a contar para vocês alguns dias atrás que vários times grandes do país haviam sondado a situação do Pedro Raul. As propostas se resumiram a Cruzeiro, Vasco e Bahia. O Cruzeiro, logo depois de ter feito a primeira proposta, recebeu uma contraproposta com cifras muito altas e tirou o time de campo. Sobraram então Vasco e Bahia. Hoje o Vasco é o mais avançado na tentativa de ficar com o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Temporada muito boa do Pedro Raul, 50 jogos, 26 gols e 2 assistências. Só para arrematar, o Vasco tem até agora um único reforço para 2023, Júnior Urso, mais veterano, que chegou de graça. Se o Pedro Raul for confirmado, aí trata-se da primeira grande contratação da 777 para o Cruz Maltino. Bora falar sobre o Atlético Mineiro, que já começou a busca por reforços pedidos por Eduardo Cudê, o técnico argentino anunciado no último sábado. Havia uma promessa dos dirigentes atleticanos ao Cudê de que o Galo vai contratar de forma forte. E um dos nomes pedidos pelo Cudê atende por Adonis Frias. É um argentino de 24 anos de idade que pertence ao Defensa e Justiça, formado no próprio clube. Muito bom defensivamente, chega forte, mas tem bastante talento com a bola nos pés. Se você procurar qualquer vídeo de melhores momentos dele, vai ver muitos lançamentos, interceptações. Ele costuma sair jogando, driblando adversários. É um cara que ao mesmo tempo que defende, ataca bem, apesar de ser zagueiro. E o melhor vem agora, o Frias tem contrato com o Defensa e Justiça somente até junho de 2023. A ideia do Atlético é primeiro se acertar com o jogador para assinar um pré-contrato e ele virar jogador de graça do Atlético a partir de julho, para depois, já com um acordo com o atleta, tentar uma saída antecipada do Defensa e Justiça, ainda que em troca de uma compensação financeira pequena. Atlético que promete reforços importantes, mas a chegada do Frias me indica a saída do Júnior Alonso, atleta que pertence a um time russo, está apenas por empréstimo, salário altíssimo e desempenho bem abaixo na atual temporada. Bora falar sobre o Grêmio, que anunciou de forma oficial a renovação de contrato de Renato Gaúcho nesse domingo. O presidente Alberto Guerra esteve na cobertura do Renato no Rio e pegou a assinatura do contrato do novo vínculo. A partir de agora o Grêmio deve começar a anunciar reforços. Eu já havia contado para vocês na semana passada que o Reinaldo tem tratativas avançadas para se tornar o lateral esquerdo do Grêmio. Quando eu me refiro a Reinaldo, estou falando do ex-jogador do São Paulo. Uma proposta já feita pelo Grêmio também pode resultar em contratação de Franco Cristaldo, meio atacante dos melhores do futebol argentino. Ele pertence ao Huracan e quase foi parar no Santos na última janela de transferências. Pequenos detalhes burocráticos atrapalharam a negociação na última hora. É o tipo do meio em falta no futebol brasileiro, aquele cara que consegue cadenciar o jogo, mas criar. Funciona mais ou menos parecido ao Arrascaeta. Atleta avaliado em 3 milhões de dólares ou mais ou menos 16 milhões de reais. O Grêmio já fez proposta e espera anunciar a contratação do Cristaldo nas próximas horas. Por que o Corinthians contratou o Fernando Lázaro? Essa é a pergunta do milhão. Muitos torcedores corintianos chateados com a opção do presidente Duílio Monteiro Alves em relação à efetivação de alguém que era auxiliar técnico. Bora primeiro explicar alguns bastidores, para depois dizer se de fato o Tite pode ser contratado no futuro. E o Fernando Lázaro, que é membro integrante da comissão técnica do Tite na seleção brasileira, ou pelo menos era, pode acabar esquentando o banco para que o Tite no futuro volte ao Corinthians. Primeira coisa, o Fernando Lázaro estava contratado pelo Corinthians desde sexta-feira. O Timão decidiu anunciá-lo apenas nesse domingo, porque queria menos barulho, menos repercussão. E imaginou que fazendo essa divulgação a 1 hora da abertura da Copa do Mundo teria menos impacto. Não adiantou, porque o torcedor corintiano se irritou nas redes sociais. Outra coisa importante, Duílio Monteiro Alves chegou a dizer que não fez proposta por ninguém, que estava convencido de que o Fernando Lázaro era o nome. Não me parece verdade. O Vitor Pereira anunciou a saída dele no dia 13 de dezembro. É possível até que o Corinthians já tivesse essa informação há bastante tempo. O Lázaro é anunciado só no dia 20 de dezembro. 7 dias para efetivar um auxiliar técnico que já trabalhava no Corinthians. E aí só mais um ponto, o Lázaro estava preparado para participar da comissão técnica da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Lá no Catar, no vestiário da seleção, inclusive, já tinha uma imagem do Fernando Lázaro e tal, assim como dos outros auxiliares e dos atletas também. Essa proposta, ou essa ideia de contratação do Corinthians surgiu de última hora, o Lázaro acabou aceitando e é o mais novo comandante alvinegro. Agora vem a parte mais importante, será que ele vai ficar só esquentando a cadeira para o Tite? Eu tenho certeza absoluta de que o Corinthians pensou nessa possibilidade, embora também possa assegurar que o Tite não tem nada a ver com essa escolha.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o Tite é extremamente ético e o Tite quer trabalhar no futebol europeu. Ele colocou na cabeça que depois de 6 anos na seleção brasileira e 2 Copas do Mundo, é agora a hora de trabalhar na Europa. Seja na Itália, na Espanha ou em Portugal, países em que ele domina o idioma. Se ele perder essa oportunidade, ele acha que nunca mais vai ter a chance de trabalhar por lá. Mas o Tite também não pode controlar a vontade dos clubes europeus. E é baseado nessa segunda situação que o Corinthians imagina que, contratando o Fernando Lázaro e ele não dando certo, pode abrir o caminho para a volta do ex-treinador. Já havia contado para vocês diversas vezes que Duílio Monteiro Alves e Alessandro são apaixonados pelo Tite. Era o nome número 1 para a dupla. O Roberto de Andrade, que é o homem do departamento de futebol, também tem mantido contatos recorrentes com o empresário do Tite. Repito, a ideia do treinador da seleção brasileira é ir para fora. Se acontecer de ele disputar uma má Copa do Mundo e as propostas de fora não aparecerem, pode acabar pintando o Tite no Corinthians, especialmente se Fernando Lázaro não for bem. Mas é tudo no condicional, cheio de Cs. Então hoje, Fernando Lázaro é o técnico do Corinthians, goste você ou não. Bora falar sobre um banco digital do Palmeiras. E aí, Nicola, vai sair esse banco digital? Eu não tenho contado para vocês sobre esse tema já há bastante tempo. Tem algumas informações relevantes e importantes da última reunião do Conselho Deliberativo. Na oportunidade, a Leila Pereira convocou o diretor de marketing do Verdão para apresentar aos conselheiros todo o planejamento relacionado a esse banco digital que deve ser lançado em janeiro de 2023. O Palmeiras correu para fazer o lançamento na temporada de 2022, acabou que por uma série de dificuldades burocráticas esse lançamento precisou ser adiado. Durante a apresentação desse diretor de marketing, os conselheiros tiveram acesso a uma imagem do cartão, que tem o escudo do Palmeiras, e aí vem a primeira informação mais relevante. Não sei se por um erro ou alguma estratégia do departamento de marketing, além do escudo do Palmeiras, constava a bandeira Elo, que é bastante difundida nos cartões. Alguns conselheiros ficaram com essa impressão, e aí, será que é com a Elo? Perguntaram e não tiveram resposta. O Palmeiras afirma que não pode dar mais detalhes sob o risco de acabar atrapalhando as últimas etapas burocráticas da consolidação desse banco digital. A boa notícia para o torcedor alviverde é que esse banco vai ser praticamente todo do Palmeiras, com pouquíssimos parceiros ou praticamente sem perda de receitas. Outra coisa importante que eu queria dividir com vocês: o Verdão estima ser capaz de contar ainda em 2023 com 1 milhão de correntistas, ou seja, 1 milhão de torcedores do Palmeiras que tenham aberto conta no banco digital. Dessa maneira, com um crescimento grande e sem repasse para muitos outros parceiros, o Verdão estima em pouco tempo ser capaz de arrecadar com o seu banco digital tanto quanto o programa Avante. Você pensa em virar correntista do Banco do Palmeiras? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Patrick, meio atacante do São Paulo. Tenho contado para vocês sobre a relação péssima dele com o Rogério Ceni. Também já disse que a tendência é de que ele não fique para 2023. Mas, especialmente no domingo, surgiu uma informação e especulação forte de que o Patrick vai jogar no Santos numa troca que envolve ainda o goleiro John e o Lucas Pires. O John e o Pires trocariam o Santos pelo São Paulo e o Patrick iria envolvido nessa negociação para Vila Belmiro. A informação que eu quero dividir para vocês é que o Patrick não quer jogar no Santos. Nada contra o Peixe, mas a ideia dele é, se deixar o São Paulo, ir jogar no exterior com a intenção de fazer o pé de meia. Atleta de 30 anos de idade que pensa estar diante da possibilidade do último grande contrato, especialmente se tiver a chance de se mudar para uma Arábia Saudita, para o Catar ou algo do tipo. No São Paulo ele fatura algo na casa dos 650 mil reais por mês. Esse seria outro entrave importante na transferência para o Santos, cujo teto salarial fica na casa dos 500 mil. Até acho que a ida do John ao São Paulo vai acabar acontecendo, mas com outros atletas envolvidos. Para arrematar sobre o Patrick, o contrato dele com o São Paulo se encerra em dezembro de 2023 e o tricolor é dono de apenas 30% dos direitos econômicos. Quando ele deixa o Internacional e se acerta com o São Paulo, ele fica com 70% do valor de uma venda futura. Ficou faltando só uma informação importante sobre o Patrick. Nessa temporada pelo tricolor foram 55 jogos, 9 gols e 8 assistências. Mesmo nos tempos de Inter, onde ele sempre teve muito moral, nunca marcou tantos gols, nem deu tantas assistências. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e deixem like, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de participar do nosso bolão da Copa, com prêmios bastante interessantes. Você não vai pagar nada para participar. Para pegar o link e fazer sua inscrição no bolão, o link está na descrição do vídeo. Fechou? Abraço, boa segunda, tchau!